Fala pessoal, meu nome é Leonardo e eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a parábola do tesouro, no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 44. Ela fala com muita propriedade sobre a conversão de uma pessoa ao Senhor. E, portanto, foi uma das parábolas que marcou o meu período de conversão. E ela consegue expressar muito bem o que acontece dentro de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um cristão, quando ele se converte ao Senhor. E é sobre essa parábola que eu quero falar com vocês agora. Bom, a parábola diz o seguinte, lá em Mateus 13, 44, Jesus falou dessa maneira: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quero chamar a atenção para a passagem que cita: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O tesouro que representa o reino dos céus estava oculto no campo. E o que é que isso significa? O que é que o Senhor quis nos ensinar com essa metáfora? Jesus ter descrito o reino dos céus como um tesouro, primeiramente, é algo muito compreensível, dada a natureza do reino dos céus, dado que é um reino puro, um reino santo, um reino eterno, que o próprio Senhor preparou. O fato dele ter dito, colocado esse tesouro como estando oculto no campo, bom, nós sabemos que o reino do Senhor, ele veio, Cristo trouxe, o reino de Deus, ele é desde o começo da humanidade. O projeto de salvação, o projeto que Deus tem para salvar o homem, ele começou lá no jardim. Ele começou ainda antes da fundação do mundo. E quando Cristo veio para trazer o reino para dentro do homem, através da habitação do Espírito Santo, esse reino, o próprio Senhor afirmou que ele não estava vindo com aparência visível até nós, mas estava dentro de nós. E esse reino, ele acontece unicamente pela habitação do Espírito Santo em nós. Então, isso nos faz compreender como Jesus associou o reino a um tesouro escondido no campo. Porque o tesouro escondido no campo representa a própria presença de Deus dentro do nosso coração, no nosso espírito. Então, através desse significado, a gente consegue compreender a natureza santa, pura e eterna que esse reino carrega. Gálatas 4, versículo 6, que está escrito: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Também está escrito em Romanos 14, versículo 17: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino do Senhor é indissociável da presença do Espírito Santo. O reino, ele é desenvolvido na vida de quem carrega a presença do Senhor através do Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor veio para desfazer a inimizade que havia entre o homem e Deus. Inimizade essa que foi originada no Jardim do Éden através do pecado do homem. Deus tem uma intenção de reconciliação com a humanidade. O apóstolo Paulo descreve que ao cristão é confiado o ministério da reconciliação. Então Cristo veio trazer essa reconciliação para que o homem pudesse se tornar a habitação do Espírito Santo, para que o homem pudesse receber ao Senhor e voltar a ter amizade com Deus, voltar a ter relacionamento com o Senhor. E justamente é a questão da inimizade, é o pecado do homem, é o caráter injusto que o homem carrega, que faz separação entre ele e o Senhor. Está muito claro quando o profeta Isaías diz que os nossos pecados é que nos separam do Senhor, que o Senhor, ele tem olhos que veem, ele tem ouvidos que ouvem, mãos que são capazes de atender a nossa necessidade, mas os nossos pecados nos afastam do Senhor, para que ele não nos ouça. Então, foi justamente para isso que Cristo veio, para desfazer essa inimizade, justificando o homem, tornando ele agora um ser justo, que pode ter contato com o Senhor, que pode ter comunhão com Deus. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção da parábola é na parte que diz: o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria,
vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Repare, o homem encontrou um tesouro no campo. Primeiramente, esse homem deveria estar procurando por um tesouro no campo. Ele não ia cavocar um campo à toa, né? Indo um pouquinho além, tentando entender o contexto do homem da parábola. E ele encontrou esse tesouro num campo que não pertencia a ele. O que ele fez? Ele não roubou o tesouro, não se apossou do tesouro indevidamente. Pelo contrário, ele vendeu tudo o que ele tinha, vendeu todas as posses dele, para poder comprar o campo e possuir o tesouro de maneira lícita, de maneira legal. Isso nos revela que o reino dos céus tem um preço. E essa é a questão chave para se compreender. Essa é a questão chave para que você possa fazer parte do reino, entrar no reino. Existe um preço a pagar. Muito bem. E qual que seria o preço desse reino? Em relação a isso, eu quero citar a frase que Jesus falou, que está registrada em Lucas capítulo 9, versos 23 e 24, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas a qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Primeiro você vai encontrar o reino. Primeiro você vai reconhecer o Senhor. Quando Jesus passou por Israel, muitos que esperavam a vinda do Cristo, do Messias, não o reconheceram no Senhor. Não o reconheceram em Jesus. Embora ele tivesse operado inúmeros milagres, sinais, maravilhas, prodígios, curado enfermos e demonstrado uma sabedoria que ninguém antes havia visto em Israel, ainda assim muitos não conseguiram ver nele a salvação. Então, quando você se encontra com o Senhor e você se depara com a realidade que é Jesus Cristo, com a realidade que é o reino dos céus, e aquilo que o Senhor quer operar em você, é aí que vai ser informado para ti o preço que você deve pagar. Quando você se encontra com esse reino, você se encontra com essa revelação do Senhor ao teu coração, você vai escolher aceitar ela e renunciar ao que for preciso para poder viver dentro desse reino, ou você vai negar. Você vai negá-lo, você vai negar essa revelação. E o que acontece? Quando você se encontra com o Senhor dessa maneira, a postura que se espera, a postura que eu inclusive digo que o Senhor espera que você tenha, é que o seu coração venha a ser quebrantado de maneira semelhante a uma criança. Afinal de contas, você encontrou o reino dos céus. Você encontrou o próprio Deus, você encontrou Jesus Cristo. E a posição sensata que você deve ter, que nós devemos ter como cristão, não só quem se converteu e encontrou o Senhor a primeira vez, mas isso é uma postura de coração que você deve ter durante toda a caminhada cristã. Uma postura semelhante à de uma criança. O próprio Senhor falou isso em Mateus 18, versículo 3. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Uma criança, um menino, a postura que ele tem em relação ao seu pai é a postura que o Senhor espera que você tenha em relação a ele. Ou seja, dependência. Um coração aberto a ser ensinado pelo pai, a ser corrigido pelo pai, a ser guiado pelo pai. Também provido pelo pai. É essa relação entre filho e pai que o Senhor espera que nós venhamos a dar como resposta a ele, quando o encontrarmos. Muitas pessoas pensam que o reino dos céus é como se Deus chegasse a um menino que encontrou uma bala no chão, uma bala toda suja, que afinal de contas é uma bala, né? Tem sabor de bala, embora esteja suja, e esse menino encontrou essa bala e ele está se deliciando com ela. E muitos acham que o reino dos céus é o Senhor chegando para o menino e falando assim: ei, você não pode chupar essa bala, devolve para mim. Ou seja, ilustrando um Deus repressivo, cujo reino é apenas normativo, ou seja, apenas regras a serem seguidas, o que não é verdade. Esse pregador diz que o reino de Deus não é isso que as pessoas pensam. Pelo contrário, o reino de Deus é quando Deus chega para esse menino que encontrou essa bala, toda suja, e pede para ele a bala. Menino, me entregue a bala. Só que
Ao mesmo tempo que o Senhor pede a bala a esse menino, ele tem um pirulito gigante nas costas, pronto para entregar para ele. Ou seja, ele tem algo muito melhor para dar. E isso ilustra muito propriamente o preço do reino dos céus. Durante a nossa vida, nós acumulamos hábitos, comportamentos, maneiras de pensar, que muitas vezes são contrárias à justiça de Deus. E nós nos apegamos a isso como se isso fosse algo muito bom, porque afinal de contas são os prazeres que nós conhecemos, são as coisas boas que nós conhecemos. E quando o Senhor chega, Ele pede isso em troca. Muitas vezes os nossos pequenos prazeres, nossos pecados, nossas injustiças, às vezes que nós não percebemos que são injustas, o Senhor pede isso que nós entreguemos a Ele. Mas Ele tem para nos dar algo muito melhor, que é a sua justiça, que é a sua paz, que é a sua alegria. Agora, o terceiro ponto e último que eu quero ressaltar sobre a parábola é que relata que é transbordante de alegria. Vai, vende tudo o que tem e compra o campo. Repare que é bem diferente, como se Deus chegasse, vamos usar a parábola que o evangelista que eu citei mencionou. Se Deus chegasse para esse menino e pedisse para ele a bala, me dê a bala, ele ia ficar relutante, esse menino. Porque é uma criança e gosta muito de bala, gosta de doce, ele achou uma bala. Só que o homem da parábola, ele vai com alegria e vende tudo que ele tem. Ou seja, na nossa parábola do menino, o menino vai com alegria e entrega tudo aquilo que ele tem, que é a balinha suja, para o Senhor. Ou seja, essa renúncia deve ser feita com alegria. Essa entrega deve ser feita com alegria, quando você encontra o Senhor. Porque se você realmente encontra o Senhor, o teu coração ele vai se alegrar. O teu coração ele vai ser preenchido por um contentamento, uma satisfação e uma paz que não se assemelha a nada daquilo que você tem experimentado na vida. E é por isso que alegremente nós renunciamos tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, que confronta a justiça do Senhor, para receber o seu reino justo. Essa é a postura que o coração deve demonstrar em frente ao Senhor e durante toda a caminhada cristã. Agora eu falei tudo isso para vocês, né, sobre alegria, sobre paz, sobre justiça, sobre o reino dos céus que vem até nós e que nos causa disposição a renunciar a qualquer coisa que seja para receber esse reino. Só que descrever a presença de Deus com palavras é um desafio, talvez até impossível. É como eu tentar explicar para vocês o gosto de uma laranja. Vocês não vão entender. Eu posso dizer, ela é adocicada, ela é um pouco cítrica, mas vocês só vão compreender o gosto da laranja quando experimentarem a laranja. E da mesma forma é a presença de Deus. Entretanto, para que se tenha uma noção do que a presença de Deus é capaz de causar no homem, tamanha paixão que ela desperta. Eu quero citar algumas passagens bíblicas de pessoas que encontraram ao Senhor, tiveram uma postura semelhante à que o Senhor ilustrou na parábola. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ao ser noticiado, ao ficar sabendo que Jesus estava passando pela cidade, ele correu e subiu em uma figueira para enxergar o Senhor. E o Senhor, olhando a Zaqueu trepado na árvore, ele diz: Zaqueu, cabe a mim jantar na tua casa essa noite. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, acredito que Zaqueu naquele momento teve a revelação de quem é Deus. Ele teve um encontro real com a identidade de Deus. Conheceu o Senhor. Ele prontamente se dispôs a renunciar. Ele se dispôs a doar parte da sua riqueza aos pobres e a restituir até 4 vezes mais qualquer defraudação que ele porventura houvesse feito a alguma pessoa. Outro exemplo é Raabe. Raabe abrigou os espias em Jericó e não teve medo do possível castigo que o rei de Jericó poderia imputar a ela. Ela não temeu a ninguém, ela não temeu a nenhum homem.
Ela temeu ao Senhor, porque ela sabia que o Senhor havia entregado a cidade de Jericó aos hebreus. E ela temeu mais ao Senhor do que ao castigo que poderia receber. Um outro exemplo é Abraão. Abraão recebeu o filho da promessa. Provavelmente ele amava aquele filho. Deus nunca havia pedido nenhum sacrifício humano, mas ele pediu a Abraão para entregar o seu próprio filho. A palavra relata que Abraão se dispôs a entregar o filho, crendo que Deus, se quisesse, poderia até ressuscitar ele dos mortos. Um outro exemplo, um exemplo que eu gosto muito, assim, é um exemplo que fala muito sobre conversão, é um exemplo que fala muito sobre paixão por Jesus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, que é o exemplo da mulher pecadora, ela está nos evangelhos. A mulher pecadora, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu jantando. E essa mulher, ela se dirigiu até a casa do fariseu, entrou na sala, provavelmente ela não foi convidada para entrar lá. Ela entrou na sala, se prostrou aos pés do Senhor e começou a chorar. Repara essa situação. Essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava jantando na casa de um fariseu, sem ser convidada, ou seja, correndo o risco de ser humilhada, correndo o risco de ser escorraçada na casa do fariseu. Ela foi, entrou na sala e se prostrou aos pés do Senhor. Jesus estava jantando com o fariseu. Ele não... Imagina, Jesus era muito conhecido em Israel. Jesus era um cara, Jesus era um mestre da lei. Ela deve ter temido muitas coisas. Mas o desejo que ela tinha por se prostrar diante do Senhor e por adorá-lo foi maior do que todas as coisas. Ela não ligou para ninguém. Ela não ligou para os riscos que ela corria. Ela chegou aos pés do Senhor e começou a chorar aos pés do Senhor. Enquanto chorava, a palavra relata que ela derramava um perfume caro sobre os pés do Senhor. Enquanto chorava aos pés do Senhor, a palavra relata que ela secava os pés de Jesus com os cabelos. Ou seja, ela encontrou o Senhor e teve essa atitude de coração em frente a Ele. É muito diferente da maneira que se trata a Deus comumente. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, que amam a Deus, inclusive. Mas qual é a atitude que o nosso coração tem na presença dEle? Se é que o conhecemos, se é que o nosso coração tem entrado na presença dEle. Alguém que já experimentou a presença de Deus nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Isso eu afirmo com certeza. Esses relatos servem para nos dar uma ideia do que a presença de Deus é capaz de despertar em um homem. Aos cristãos que já conhecem a presença do Senhor, que isso sirva para incentivá-los a buscarem estar ainda mais perto dele nos seus dias. E se você não é cristão, no mínimo eu espero que você fique intrigado com essa presença que é capaz de despertar uma paixão tão intensa no ser humano. Eu entendo que a presença de Deus é a coisa que o coração do homem mais deseja, ainda que o homem não saiba, ainda que ele só seja capaz de saber a falta que Deus lhe faz quando o encontra. Então, se você não é cristão, se não conhece a Jesus, se não conhece a presença do próprio Deus, eu convido você a clamar por ela. Jesus falou que todo aquele que pede recebe, aquele que bate, abrir-se-vos-á, aquele que procura encontra. E Jesus também falou que os nossos pais, que são maus, sabem nos dar boas dádivas, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem por Ele. Então, se você não é cristão, não conhece a Deus, não conhece a presença do Senhor, nunca teve uma iniciativa em relação às coisas espirituais, às coisas eternas, que essa palavra sirva para incitar você a querer conhecer e a começar a clamar e a pedir por isso. Eu tenho certeza que se você for sincero no seu desejo, Deus vai atender e vai lhe surpreender com aquilo que Ele é capaz de fazer. Fique com Deus e até a próxima.